Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Hana. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe técnica e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o nosso espectrofotômetro HI 801, que é o nosso equipamento íris. Então, se ao longo da apresentação vocês ficarem com alguma dúvida, podem mandar aqui no chat, que o Fernando, nosso consultor, está aí respondendo, e ao final eu também vou responder algumas perguntas, tá? Então, o H801 é o nosso espectrofotômetro de bancada, tá? Ele trabalha somente na faixa do visível, mas é um equipamento bastante versátil, ele deixa que a gente realize diversos tipos de análises, tá? E ele já vem com mais de 80 métodos pré-programados de fábrica. Então, só com ele, sem precisar instalar metodologia nenhuma, a gente já consegue realizar uma série de análises diferentes, tá? E só que para entender um pouquinho melhor como ele funciona, a gente precisa ter em mente os princípios da espectrofotometria. Então, a espectrofotometria é uma técnica que se baseia na interação da radiação eletromagnética com a matéria, tá? Então, aqui a gente tem o espectro eletromagnético, que basicamente é uma divisão de todos os tipos de onda que a gente tem. Então, a gente começa lá em ondas de rádio, TV, vem para infravermelho, ultravioleta e visível, e as radiações que têm maior energia, como por exemplo raio-x, raios gama, tá? Basicamente a diferença entre esses tipos de radiação é justamente o comprimento de onda, então, por consequência, a quantidade de energia que essas ondas carregam, tá? Hoje, como a gente está conversando sobre um espectrofotômetro visível, a gente vai focar em falar mais sobre o espectro visível, que compreende essa faixa de um pouquinho abaixo de 400 até um pouco acima de 700 nanômetros, tá? Que consiste, então, da faixa que a gente consegue enxergar a olho nu, vamos dizer assim, que é a faixa do visível, tá? Então, assim, na verdade, o que a gente enxerga, né, essa questão de cores e os objetos que a gente enxerga, a gente vê dessa forma por conta da forma em que a luz está interagindo com essa matéria, com esse objeto, né? Então, luz, quando a gente fala de luz, a gente está pensando na luz branca, que é a mistura desses 7 componentes, das 7 cores, que são as cores básicas que compõem, né? Então, pensando nos fenômenos físicos que a luz pode sofrer, a gente pode falar da transmissão, reflexão e absorção, né? A gente consegue observar através de um vidro, por exemplo, porque ele deixa a maior parte da luz passar, ser transmitida. Quando a gente observa um objeto preto, por exemplo, ele é preto porque ele está absorvendo toda a luz que incide nele, todos os comprimentos de onda ele absorve. E se um objeto é branco, é porque ele está refletindo toda a luz que incide, tá? E quando a gente observa algum objeto colorido, a gente sempre tem que ter em mente essa questão dessa relação entre a cor absorvida e observada, que são as cores complementares, tá? Então, se, por exemplo, eu observo um objeto que é amarelo, porque das componentes da luz branca que estão ali sendo incididas, ele está absorvendo a cor azul, que é a cor complementar a ele. Então, é dessa forma que funciona essa questão de como enxergar as cores, tá? Isso é bastante importante para a gente entender, então, como funciona a fotometria ou a espectrofotometria, né? Nesse caso, então, é uma técnica que a gente usa para determinar a concentração da minha substância de interesse, né, o meu analito, e ela vai se basear em uma leitura de diferença de cores, tá? A gente vai ter uma amostra, que a gente vai colocar na cubeta, que são pequenos compartimentos, né? A gente vai ver mais para frente com mais detalhes, e uma luz vai ser incidida por essa cubeta. Então, a luz vai interagir com a amostra, e conforme a coloração que ela tiver, uma parte dessa luz vai ser absorvida. E é com base
nessa diferença de intensidade de luz que foi emitida e absorvida que a gente consegue fazer o cálculo da concentração do que eu quero determinar, né? E, no caso, a lei que rege, né, que é a base da espectrofotometria, é a lei de Lambert-Beer, que relaciona, então, a absorbância, que é o quanto está sendo absorvido pelo meu analito, né, com a concentração, o coeficiente de extinção molar, que é esse epsilon, que está relacionado a uma propriedade do analito, é o quanto ele tem a capacidade de absorver ou não em um determinado comprimento de onda, tá? E o caminho óptico, que é o tamanho da cubeta que a gente está utilizando, tá? Então, conforme a gente consegue observar por essa equação, a absorbância ela é proporcional à concentração do meu analito. Então, é tendo em mente essa informação que a gente consegue fazer curvas de calibração em equipamentos como esse, né? No caso, então, a gente teria padrões com concentrações diferentes. Isso implica que cada um deles tem absorbâncias diferentes também. Então, a gente relaciona concentração e absorbância para poder gerar essas curvas de calibração e, posteriormente, realizar as análises, tá? Então, agora que a gente já sabe qual é um princípio de funcionamento, né, a base para a espectrofotometria poder acontecer, a gente tem, então, um esquema de como seria um espectrofotômetro. A gente precisa, então, de uma fonte de radiação, que é a partir do medidor que vai mandar a luz branca, que é a responsável pela análise, né? Mas, conforme eu comentei, a luz branca ela é composta pelas 7 cores da luz. Então, a gente precisa de um dispositivo que faça essa divisão da luz branca, né? Que a gente costuma chamar essa parte do equipamento de monocromador. Então, tem ou um prisma ou uma grade de difração, conforme a gente vai ver, que vai justamente abrir o espectro da luz branca para que a gente possa selecionar um comprimento de onda de trabalho, tá? Uma vez selecionado, esse comprimento de onda vai passar pela amostra e o sinal vai chegar até o detector. Então, a gente sabe qual é a intensidade de luz que o equipamento está emitindo e uma intensidade de luz menor vai chegar até o detector, porque uma parte está sendo absorvida aqui pela amostra. Então, é dessa forma que é um esquema geral, assim, de um espectrofotômetro. São esses os itens básicos que a gente precisa ter. Então, aqui, trouxe para vocês como funciona o sistema óptico do nosso equipamento, especificamente, tá? Ele tem esse sistema óptico pensado para trazer uma análise mais precisa possível para a gente. Ele tem esse sistema de fotodetector de referência, que ajuda a superar instabilidades com a fonte emissora de luz, tá? A gente vai ver mais detalhado. Então, como funciona? Nós temos uma lâmpada e ela vai passar por essa grade de difração. Então, ela está funcionando como se fosse o prisma que a gente observou no esquema anterior. A luz branca vai passar por essa grade de difração e vai ser dividida em todos os comprimentos de ondas possíveis, né? Dentro do espectro visível. Então, esse filtro, ele é utilizado para trazer mais precisão, né? Para esse comprimento de onda que está sendo utilizado. E ao longo do sistema nós temos lentes, né? Como a gente está trabalhando com emissão de luz, a gente precisa, às vezes, convergir ou dispersar um pouco esse sinal para que o equipamento consiga melhor fazer a leitura. Então, por isso que a gente trabalha com esses sistemas de lentes, tá? E aí, essa parte aqui de separador de feixe é aquilo que eu comentei com vocês com relação ao fotodetector de referência. Uma vez que ele passa por ele, então, a luz incide na amostra, mais para o final do sistema, até chegar no detector da amostra em si.
Então, para o caso do íris, ele possui uma lâmpada de tungstênio, né? Ela é muito boa para ser utilizada quando a gente está trabalhando com espectro visível. Ela tem um sinal bastante estável, tá? E no caso do H801, ela tem uma substituição muito fácil, tá? Ela vem dessa forma, nesse compartimento, em que a gente consegue fazer a troca facilmente. É só desparafusar essa peça e realizar a troca, tá? Então, a fonte de emissão do nosso espectro é uma lâmpada de tungstênio. Então, uma vez que a gente tem a nossa fonte de emissão, a luz vai chegar na grade de difração, que vai fazer essa separação, então, dos diferentes comprimentos de onda, tá? E no caso, a gente tem diversos tipos de grade de difração, mas no caso desse equipamento especificamente, é uma grade de difração côncava, tá? Aqui é uma foto, né, do sistema. Aqui é a grade de difração e ela pode rotacionar. Então, a luz branca vai incidir e de acordo com a rotação que ela fizer, né, ela pode ir virando, ela vai ajudar a gente a selecionar o comprimento de onda em que a gente quer trabalhar, tá? Então, é para isso que serve a grade de difração. Porque para utilizar essa técnica, a gente vai observar qual é o nosso analito e observar em qual comprimento de onda ele absorve. Porque é assim que a gente vai conseguir determinar a concentração dele. Então, por isso, a gente trabalha com um comprimento de onda específico, que é selecionado nesse momento, tá? Então, depois a gente tem aqueles sistemas de lentes, conforme eu falei para vocês, que é utilizada para focalizar os feixes de luz, né, que estão sendo passados ao longo do sistema óptico do equipamento, tá? E aquela com relação ao fotodetector de referência, né? Essa parte aqui do sistema. Esse equipamento conta com esse separador de feixe. Então, essa luz que está sendo emitida pela lâmpada, ela vai ser lida em dois momentos. Por esse detector de referência e também pelo detector de amostra. Aqui, esse feixe vai ser o que vai vir com uma intensidade menor, por conta da absorção da amostra, e o que vem para cá é como se fosse o que está sendo emitido diretamente mesmo pela lâmpada. Por que é legal ter um sistema como esse? Se eventualmente eu tiver algum tipo de flutuação na intensidade de luz que está sendo emitida pela minha lâmpada de tungstênio, ele já vai fazer a compensação na hora, né? Porque pensa, o equipamento tem uma intensidade nominal, que é a que a lâmpada fornece. Então, se eventualmente houverem flutuações nessa emissão e eu não tiver esse sistema, o equipamento não vai conseguir fazer essa compensação e aí a gente teria um erro um pouquinho maior nessa leitura. Tá? E esse sistema permite a vida útil da bateria que dure mais, né, por mais tempo. E é legal também porque dessa forma a gente não precisa ligar o equipamento muito tempo antes de realizar a análise, né? Eu posso ligar e já começar, não precisa esperar a lâmpada aquecer para chegar numa transmissão ótima ali de intensidade de luz, tá? Então, por isso que tem a vantagem de ter esse sistema com detector de referência. Então, aqui eu trouxe um pouquinho mais sobre as especificações do nosso equipamento em si, né? Já que agora a gente já tem uma ideia geral de como funciona um espectrofotômetro. O íris trabalha na faixa de 340 a 900 nanômetros, tá? A largura de banda dele é de 5 nanômetros. E ele já vem com diversas metodologias de fábrica, mas a gente consegue também inserir metodologias de usuário. E ao fazer isso, a gente que escolhe qual é a unidade de leitura final, tá? Então, pode ser absorbância, transmitância ou diversas unidades de concentração, tá? Ele tem um sistema de registro de dados que permite que a gente armazene até 9.999 medidas. E ele tem uma bateria de lítio, que permite que a gente utilize o equipamento por até 3.000 medições
ou até 8 horas de uso. Desculpa. Com relação a essa largura de banda, ela é bem legal para a gente observar como o equipamento se torna um pouco mais preciso, tá? Aqui é um comparativo com outros equipamentos da Hana, né? O Checker, essa curva verde aqui de bolso. Então, como a gente observa o íris aqui nessa faixa azul, ele é o que tem menor largura de banda. Então, isso implica que a gente tem aquele filtro para selecionar o comprimento de onda, tudo certinho. Então, assim, a gente consegue uma leitura mais precisa. O íris em si permite que a gente utilize 2 tipos de cubeta sem ter que utilizar adaptadores, tá? As cubetas são esses frascos de vidro que a gente utiliza para colocar a nossa amostra, que é a forma que a gente tem de colocar a nossa amostra no sistema óptico no meio do caminho que a luz vai percorrer, né? Então, no equipamento em si, sem nenhum tipo de adaptador, a gente consegue, deixa eu mostrar, utilizar 2 tipos de cubetas. A de 22 milímetros, que é essa redondinha, e uma de 50 milímetros, tá? Sem utilizar nenhum adaptador. Mas junto com o equipamento, já acompanha essas 3 peças, que são os adaptadores, para outros tipos de cubeta, tá? De 10, 13 e 16 milímetros também. Então, ao todo, a gente consegue utilizar 5 tipos de cubetas diferentes, tá? E as metodologias de fábrica, que já acompanham o medidor, já vem especificado também certinho qual é a cubeta que precisa ser utilizada. E conforme eu falei, ele tem uma bateria de lítio recarregável, então, que traz para a gente uma autonomia de 8 horas de uso ou até 3.000 análises. Quando a gente liga o íris, né, o equipamento, ele já faz sozinho um self-check, né? Ele faz como se fosse um teste de lâmpada, uma calibração ali interna para ver se todo o sistema óptico está alinhado, se está tudo ok, antes da gente conseguir começar a utilizar o equipamento. Ele já faz esse teste automaticamente. E caso tenha algum problema, ele já aparece com uma forma de mensagem para a gente. Então, conforme eu comentei, esse equipamento já vem com mais de 80 metodologias de fábrica, né? Usualmente são bastantes parâmetros para análise de água. Então, a gente tem amônia, cloro, hidrogênio, fósforo, alcalinidade, dureza. Ele permite que faça também a leitura de DQO, né? Mas o diferencial desse equipamento é que ele permite que a pessoa que vai utilizar customize metodologias, tá? E no caso, a gente consegue colocar até 100 metodologias diferentes nesse equipamento, fora essas que já vêm de fábrica, tá? Então, quais são os parâmetros que eu preciso informar para o meu equipamento no momento de inserir uma nova metodologia, né? O equipamento vai pedir que a gente dê um nome para esse método e escolha a unidade de medida. Então, aqui, como vocês conseguem observar, a gente tem transmitância, absorbância e uma infinidade de medidas de concentração que é possível escolher, tá? Informar também o número de comprimentos de onda utilizado, né? No geral, é um comprimento de onda único, né? Que é o que o meu analito absorve, mas é possível que, eventualmente, para algumas metodologias mais específicas, haja necessidade de fazer essa leitura em mais de um comprimento de onda, então é possível criar uma metodologia que leia até 5, tá? Quais são os números de casas decimais que eu necessito na minha resposta final, né? Se eu estou diluindo a minha amostra, eu posso colocar um fator de diluição já embutido no método, que aí no final ele já vai dar a resposta final, levando isso em consideração, tá? Qual é o tipo de cubeta que eu vou utilizar? Uma daquelas 5 que a gente viu. A gente consegue configurar até 5 timers, né? Por quê? Às vezes, no preparo da amostra,
a gente tem a adição de reagentes, né? Que vão dar coloração, enfim, que são importantes para a minha metodologia, e é necessário esperar um tempo específico para que essa reação seja concluída até que eu possa realizar a minha leitura. Então, a função desses timers é para isso, para conseguir controlar esse tempo de espera antes da análise, tá? Então, a gente consegue configurar até 5, com uma duração de até 1 hora cada um, tá? E aí, caso eu tenha escolhido mais de um comprimento de onda, a gente consegue editar equações, tá? Nesse caso, essa equação padrão, né? A gente tem tanto a fórmula da soma quanto a fracionada, e a gente consegue configurar esses fatores, P e Q, coloca os valores dele para ele fazer esse cálculo ao final da leitura, quando ele já tiver esses valores de absorbância de cada um dos comprimentos de onda, tá? Então, é esse tipo de equação que dá para configurar caso a gente utilize uma metodologia que exija mais de um comprimento de onda. Com relação à calibração desse equipamento, né? Quando a gente insere uma nova metodologia, se for em unidade de concentração, a gente precisa inserir uma curva de calibração, tá? Caso eu tente fazer uma leitura sem inserir essa curva antes, o equipamento vai mostrar essa mensagem para a gente, avisando que não foi calibrado ainda. Então, se eu criei uma metodologia, coloquei como resultado final absorbância ou transmitância, não tem necessidade de fazer curva de calibração, porque ali a gente está realmente só medindo a diferença de intensidade luminosa, né? Não está relacionando isso com nenhum tipo de unidade de concentração, então não tem a necessidade de colocar essa curva. Mas caso eu precise ler em concentração, a gente tem duas opções para fazer a entrada dessa curva de calibração do meu método específico, tá? A gente pode ou colocar a absorbância manualmente, caso já sejam padrões conhecidos, eu vou falar para o equipamento a concentração e a absorbância e vou inserir essa curva manualmente. Mas a forma que é mais utilizada, né, é utilizando padrões de medição. Então, como funciona? Eu tenho o meu analito e aí eu preciso fazer diversos padrões com concentrações diferentes, conforme a gente viu lá no começo. Então, eu vou fazer a leitura de cada um deles e dizer a concentração para o equipamento. E aí ele vai sozinho relacionar a concentração que eu informei com a absorbância que está sendo lida. E aí, dessa forma, a gente vai ter a curva de calibração completinha. No caso, para essas metodologias de usuário, então, a gente consegue colocar até 10 pontos, 10 padrões diferentes para fazer essa curva. Então, aqui é um exemplo explicando um pouquinho mais a fundo, né? Eu tenho, então, 5 padrões diferentes de concentração. Eu posso pegar um mais concentrado e ir realizando diluições em cada um desses padrões, e aí eu vou ter diversos padrões com concentrações conhecidas. E dessa forma, então, a gente vai fazer a leitura de cada um deles e relacionar com a absorbância. Né? Nesse caso aqui é uma demonstração desse tipo de calibração aqui com os padrões. Então, ele vai ler uma absorbância e eu vou informar a concentração. E aí, dessa forma, a gente consegue inserir essa curva no equipamento, tá? E aí, no momento da leitura, quando eu colocar a minha amostra de concentração desconhecida, né, o equipamento vai estar fazendo uma leitura de absorbância e ele vai jogar aqui nessa equação e trazer para a gente como forma de leitura o valor de concentração. Tirando essa calibração de usuário, que a gente faz a cada vez que coloca uma metodologia nova, né? O equipamento, ele não aceita um tipo de calibração de comprimento de onda, alguma coisa mais específica, né? Ou com relação aos métodos que já vêm pré-programados de fábrica, não tem como a gente fazer uma calibração,
tá? O que é possível realizar ao longo do uso, né, desse equipamento é uma verificação. E para isso, a gente tem um filtro de ômio, que é uma substância bastante estável, que tem vários picos de absorção ao longo do espectro visível, tá? Então, ele vem nessa forma, como se fosse um formato de uma cubeta de 10 milímetros, né? A quadradinha. Então, a gente coloca no equipamento e vai nas opções para fazer uma verificação do espectro, né? Isso é para a gente conseguir realmente validar e ter certeza de que a gente tem precisão naqueles comprimentos de onda, né, naquela faixa, que a emissão da lâmpada realmente está ok. E aí aqui a gente observa que ele tem os picos ao longo de todo o espectro visível, tá? Então o equipamento vai fazer como se fosse uma varredura, né, nesse filtro, e depois vai dizer para a gente que está tudo ok em cada um dos comprimentos de onda em que o ômio absorve. E então, para que a gente utiliza um espectrofotômetro, né? Tem diversas aplicações em diversos segmentos, a gente consegue utilizar para fazer controle de qualidade em estações de tratamento, dá para fazer DQO, né, demanda química de oxigênio, com esse equipamento, mas também fazer análise de nutrientes em solo, por exemplo, utilizar na indústria alimentícia, em laboratórios de pesquisa. Tá? Então, tem uma infinidade de aplicações em que a gente consegue utilizar esse tipo de instrumentação, tá? A gente só tem que ficar atento ao fato de que, como a fotometria é um tipo de técnica em que a gente depende de uma cor, né, da amostra, nossa amostra inicial não pode ter uma cor ou turbidez muito elevadas, tá? Caso tenha, a gente precisa partir para técnicas de preparo de amostra, como, por exemplo, uma eventual filtração ou realizar diluições para realmente tirar essa interferência inicial, né, de cor e turbidez para poder realizar esse tipo de análise, tá? Então, além disso, também é utilizado em laboratórios de microbiologia, por exemplo, para fazer o acompanhamento de cinética enzimática, né? E aqui nós temos exemplos de diversos ácidos, enzimas, em que é possível utilizar esse tipo de técnica para fazer a determinação de concentração, tá? Então, conforme a gente viu, o que é importante para a gente saber é em qual comprimento de onda o meu analista absorve, porque a partir disso, né, desde que esteja dentro do espectro visível, a gente consegue inserir a curva de calibração nesse equipamento e realizar essas análises, tá? Então, esse equipamento, ele já acompanha, ele acompanha 4 cubetas de 22 milímetros, que é aquela redondinha, né? Vem com os adaptadores de cubeta, o carregador, então ele já vem bem completinho para ser utilizado, tá? E de importante que eu tinha para comentar com vocês era isso. Temos dúvidas? Se tiverem, podem mandar aqui para a gente. Deixa eu ver. Douglas pergunta qual material das cubetas. Essas cubetas que acompanham o equipamento, elas são cubetas de vidro, tá? Mas, conforme eu comentei, o equipamento aceita a utilização de outros tamanhos de cubeta, né? E como a gente está trabalhando no espectro visível, a gente pode utilizar tanto cubetas de vidro quanto de quartzo, que não tem problema, né? Nesse caso, é bem tranquilo, então pode utilizar cubetas de vidro mesmo. O Guilherme pergunta: esse equipamento faz escaneamentos na amostra ou ele só atua em um comprimento de onda específico?
Bom, Guilherme, esse nosso espectro, ele não faz varredura, tá? Realmente, quando a gente está selecionando o método, tem que ser no comprimento de onda específico. O único tipo de varredura que ele faz é no momento de fazer aquela verificação que eu comentei, tá? Somente usando esse filtro mesmo, para varrer todo o espectro e ver os picos de absorção desse material, tá? Mas para análise de amostra em si, eu tenho que selecionar um comprimento de onda específico. Eu não consigo fazer um espectro de absorção da varredura com esse medidor, tá? E dúvidas com relação aos tamanhos das cubetas. Aqui, ó, essa é de 50 milímetros, retangular. Deixa eu selecionar aqui. Essa primeira é de 50 milímetros, retangular. E aí ele aceita também de 22, tá? Essa ele já acompanha, já vai com 4 cubetas dessas de 22 milímetros. Tem a de 10, essa quadradinha, e essas outras aqui são as de 13 e 16 milímetros, tá? Essa daqui normalmente é utilizada para análise de DQO, essa última aqui mais alta, tá? E é isso. Temos mais alguma pergunta? Eu acho que não. Bom, caso eu não tenha respondido alguma dúvida ou se alguma coisa não ficou claro, meu e-mail está aqui no final. Muito obrigada pela presença de todos, tá? Nós ficamos à disposição em caso de dúvidas e até a próxima.